Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção, meu nome é Bruno Machado. E no vídeo de hoje a gente vai tentar e conseguir entender como a gente utiliza a manutenção preventiva sistemática dentro da nossa estratégia. Aonde a gente pode utilizar, né? Onde você pode utilizar dentro da estratégia de manutenção para os seus equipamentos. É isso que a gente vai aprender hoje. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, como estratégia, manutenção preventiva sistemática, 2 vídeos para trás já expliquei exatamente, ou 3, né, o que exatamente ela é, os tipos, né. Então aqui eu me detenho na preventiva sistemática, não na condicional. Né? Condicional eu já falei em outros vídeos, pode pesquisar no canal. Então, primeiro ponto, recomendação minha, tenham os manuais dos seus equipamentos. Ah, mas eu não tenho, Bruno. Pesquisem na internet, entre em contato com outras pessoas da manutenção. Nós temos uma comunidade do Clube de Manutenção, 4 ou 5 grupos lá dentro, grupo de vaga, grupo de troca de ideia, grupo de clube de livro, grupo... Convido você a se inscrever, não, né? A entrar nesses grupos, né? Então vai lá no meu Instagram, link na bio, comunidade do Clube da Manutenção, entra lá, e pergunta se alguém tem lá um manual para te conseguir. Por quê? O manual do equipamento é o ponto de partida para montar o plano de manutenção. Então, todo manual do equipamento vai ter tipos de manutenção preventivas que devem ser feitos. Tipos de serviços preventivos que devem ser feitos. Capite? Capite. Não lá vai ter. Então, tenha o manual dos equipamentos. Primeiro ponto. Bom, manutenção preventiva sistemática, né, que você já aprendeu, que é uma manutenção baseada no tempo, ela necessita que o componente tenha um padrão de falha identificável. Então, ela pode ser executada, preventiva ou sistemática, em componentes que tenham padrão de falha identificável. O que é isso? O componente tem uma taxa de desgaste, tem uma taxa de saturação, né? Por exemplo, trilhos, né, de correntes. Então, a cada hora trabalhada, aquele trilho perde espessura. Então, tu consegue calcular em quantas horas aquele trilho já vai estar completamente desgastado. Né? Então, ele tem um padrão de falha identificável. Tu consegue identificar o padrão de falha dele é o desgaste. Né? Outro exemplo, óleo. Um óleo de redutor. Também tem um padrão de falha identificável. Por quê? Porque o óleo ele tem componentes físico-químicos, né? E esses, principalmente os químicos, com o tempo eles vão perdendo, né, as suas qualidades, né? Então, também tem lá, né, de tanto em tanto tempo tem que substituir. Então tem um padrão de falha identificável. É um padrão de desgaste também, ou de deteriorização, né, da parte química. Então, em componentes que tem um padrão de falha identificável, cabo de aço tem padrão de falha identificável, o que mais? Filtros têm padrão de falha identificável, né? Componentes que servem para diminuir o atrito, algo do gênero, também tem um padrão de falha identificável. Então, componentes, em componentes, você pode usar a preventiva sistemática em componentes que têm um padrão de falha identificável. Bom, segundo, em componentes onde a substituição é mais barata que verificar a condição. Então, é muito mais barato tu trocar o filtro de óleo do que tu ficar verificando a condição do filtro de óleo, até porque talvez tu nem vai conseguir. Então é mais barato, né? O filtro de óleo custa R$10. Não que seja esse o valor, né? Mas vamos lá. A hora do teu mecânico custa R$50. Não tem sentido, né? A hora do teu inspetor custa R$70. Não tem sentido tu ir lá e ficar verificando, né? Até porque, e aí é importante entender, verificar a condição, a gente tem que priorizar coisas que não parem o equipamento. Termografia, vibração, análise de óleo, coleta de óleo, né, sem parar o equipamento. Tem alguns componentes, tem algumas ferramentas hoje que permitem que tu colete o óleo sem parar o equipamento. Antigamente, no meu tempo, não tinha isso aí. Mas tu consegue colocar até um registro, né, ali na saída de óleo do redutor.
dá para fazer. Então, análise de óleo, né, análise de corrente. Agora, por exemplo, megar o motor já não é uma coisa que precisa, ele tem que estar parado. Ainda é uma manutenção, de certa forma, uma inspeção, né? A gente pode chamar de manutenção preditiva, mas já tem que estar com ele parado. Então, a manutenção precisa evitar, sempre que possível, parar os equipamentos. Quando parar, para resolver de fato. Então, nesse caso do fio de óleo, a única maneira de verificar a condição do fio de óleo é tirando o fio de óleo e olhando para ele. E talvez esteja muito difícil de identificar isso, não compensa fazer. Então, mas onde compensa, aí sim, aí tem que fazer. Então, em componentes onde a substituição é mais barata que verificar a condição, substitui. Filtro de óleo, filtro de ar. Então, por isso que lá os nossos criadores de máquinas e equipamentos, eles colocam substituição do componente, não colocam verificação da condição. Por quê? Porque é mais caro tu verificar a condição, né? Então, esse é o motivo. Em sistemas que necessitam de ajustes. Então, tem sistemas que realmente necessitam de ajustes. Então, eu tenho como exemplo na planta industrial freios industriais, né? Freios industriais necessitam de ajustes constantes. Por quê? Porque o elemento de frenagem acaba se desgastando, ele vai se desregulando, tem que ir lá e regular novamente. Toda regulagem que tu vai fazer, né, ela é uma manutenção preventiva. Legal? Então, estou buscando prevenir que o freio pare de funcionar. E qual é a função que o freio faz? Frear o sistema. Então, quando ele vai perdendo o poder de frenagem, ele vai perdendo a sua capacidade de executar a função para a qual ele foi projetado, que é frear o sistema. A gente tem também manutenções preventivas, né, sistemáticas, para evitar o desgaste e diminuir o atrito, né, que nem eu coloquei o exemplo de trilhos, né, trilhos de equipamentos Redler, né, é um exemplo. Existem outra guias também, né, se tiver algum guia, chapas de revestimento, né, de caídas onde tenham atrito, né, revestimento, esse revestimento ele pode ser de plástico ou de metal, não importa, mas é sempre alguma coisa que tu coloca para proteger outra coisa. Então, em sistemas de trilho, né, de equipamentos de corrente, equipamentos de arraste de produto, tu vai colocar um trilho de plástico para proteger a chapa de fundo, né, a chapa que está no fundo, ou a chapa que está na lateral, não importa. Esse trilho ele vai ter um desgaste. Né? Para evitar o desgaste e diminuir o atrito, a gente faz a troca do trilho de tantas em tantas horas trabalhadas. Isso é um exemplo. Então, de um item que serve para diminuir o atrito. E por último aqui, para identificar falhas internas. Então, como é que tu vai saber como é que está o estado do refratário da caldeira? Existem técnicas preditivas? Eu andei estudando, já vi alguma coisa, mas normalmente é olhando o refratário. É medindo, é assim, entrando para dentro, né? E para isso, né, como a caldeira é um equipamento fechado, tu precisa parar a caldeira e olhar a caldeira. Então, para identificar falhas internas, sistematicamente, anualmente eu vou verificar essa falha. Semestralmente eu vou verificar essa falha. Cada 2 anos eu tenho que verificar o estado desse equipamento. Ou lembre-se também, por exemplo, eu tenho muito redutor ortogonal, né, dentro da empresa. E o redutor ortogonal, ele tem algo que a gente chama de um ajuste de engrenagem, que essa folga a gente chama de backlash. Esse backlash tende a diminuir conforme o engrenamento se desgasta, conforme o sistema de engrenagem trabalha. E a gente tem que ir lá e medir esse backlash. Para medir esse backlash, a gente precisa abrir o redutor, a parte de inspeção dele, colocar um relógio comparador digital ou analógico lá dentro e medir que folga que está um dente em relação ao outro. Isso aumenta a vibração, etc. Se a folga estiver muito grande, a gente precisa fazer um ajuste, né? Mas como é que eu vou identificar isso? Conseguiria fazer um padrão de vibração? Conseguiria, mas não dá tempo, né? Às vezes tu não tem gente para fazer isso. Então a gente acaba abrindo anualmente, né? Só para verificar isso. Tu não mexe em nada, só mede, né? Então é uma maneira.
Então é uma preventiva sistemática que eu tenho que abrir o equipamento para verificar se ele tem algum tipo de falha interna, né? E no caso, qual seria a falha? Uma falha potencial, né? O excesso de folga, né? Eu teria que abrir uma ordem para corrigir o problema ou já corrigir naquele mesmo instante. Então, você pode usar a preventiva sistemática como estratégia em todos esses pontos, né? Retomando então, em componentes com padrão de falha identificável, em componentes onde a substituição é mais barata que verificar a condição, em sistemas que necessitam de ajustes, para evitar o desgaste ou diminuir o atrito, ou para identificar falhas internas. Então, a preventiva sistemática você pode usar aí nesses 5, né, essas 5 possibilidades. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. A gente tem uma meta aí de bater 1000 inscritos esse ano de 2024. Se você se inscrever ou mandar para alguém, a gente vai conseguir. Eu vou ficar muito grato. Legal? Um abraço. Tchau, tchau.